No século XIV, o mundo não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Sem hospitais modernos, sem antibióticos, sem qualquer conhecimento real sobre bactérias ou vírus, a humanidade vivia à mercê de forças invisíveis. Foi nesse cenário que surgiu a pior pandemia da história, a peste negra. Uma doença tão mortal que conseguiu dizimar entre 30% e 60% da população da Europa, deixando cidades inteiras vazias, famílias destruídas e uma cicatriz permanente na história da humanidade. Mas para entender como tudo começou, precisamos voltar ainda mais no tempo. A peste negra não surgiu na Europa. Acredita-se que sua origem esteja na Ásia Central, em regiões próximas à atual China ou Mongólia. O agente causador da doença era a bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que viviam em ratos. Esses ratos infestavam caravanas comerciais que percorriam a Rota da Seda, uma das principais vias de comércio do mundo medieval. Conforme mercadores viajavam levando seda, especiarias e metais preciosos, também carregavam algo invisível e mortal. A doença avançava silenciosamente. As pessoas adoeciam de forma rápida e brutal, sem entender o que estava acontecendo. Em poucas décadas, a peste se espalhou por vastas regiões da Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Mas o pior ainda estava por vir. O ponto de entrada mais aceito da peste negra na Europa ocorreu em 1347, quando navios mercantes vindos do Mar Negro atracaram no porto de Messina, na Sicília. Segundo relatos da época, os marinheiros estavam cobertos de feridas negras, febre intensa e muitos já estavam mortos quando os navios chegaram. Em pânico, as autoridades tentaram expulsar os navios, mas já era tarde demais. As pulgas infectadas haviam desembarcado. Em questão de meses, a peste se espalhou como fogo em palha seca. Cidades densamente povoadas, com péssimas condições sanitárias, tornaram-se o ambiente perfeito para a doença prosperar. A peste negra não era uma única doença, mas um conjunto de manifestações diferentes da mesma bactéria. A forma mais comum era a peste bubônica, caracterizada pelo surgimento de grandes inchaços chamados bubões, geralmente nas axilas, pescoço e virilha. Esses bubões ficavam escuros, cheios de pus e extremamente dolorosos. Além disso, os infectados apresentavam febre alta repentina, calafrios intensos, vômitos, delírios, dores extremas, necrose da pele, que ficava preta, origem do nome peste negra. Em muitos casos, a morte chegava em menos de 3 dias. Havia também a peste pneumônica, transmitida pelo ar, que atacava os pulmões e era ainda mais mortal. Quem pegava essa forma quase não tinha chance de sobreviver. À medida que a peste avançava, a sociedade medieval começou a ruir. Campos ficaram abandonados, colheitas apodreceram, o comércio entrou em colapso e a fome se espalhou. A Igreja, incapaz de explicar a tragédia, dizia que a peste era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Isso levou a massacres, expulsões e execuções em massa em diversas regiões da Europa. O caos social se espalhava tão rápido quanto a própria doença. E se você está percebendo como o medo, a desinformação e o pânico coletivo conseguem ser tão mortais quanto a própria doença, já deixa o like agora para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar explorando os momentos mais sombrios e fascinantes da história humana. Porque entender o passado é a única forma de não repetir os mesmos erros no futuro. Entre 1347 e 1351, a peste negra matou dezenas de milhões de pessoas. Algumas estimativas indicam que mais de 50 milhões de vidas foram perdidas apenas na Europa. Vilarejos desapareceram do mapa. Cidades perderam metade de seus habitantes. Em algumas regiões, apenas 1 em cada 3 pessoas sobreviveu. A expectativa de vida despencou. Famílias inteiras foram apagadas da história. Nunca antes a humanidade havia testemunhado algo semelhante. Com a morte de tantos trabalhadores, a mão de obra se tornou escassa.
Isso mudou completamente o sistema feudal. Camponeses sobreviventes passaram a exigir melhores salários e condições de vida. Senhores feudais perderam poder. O valor do trabalho humano aumentou drasticamente. Esse colapso do feudalismo foi um dos fatores que, décadas depois, ajudaria a impulsionar o renascimento europeu. Ou seja, da maior tragédia nasceu uma transformação histórica. Uma das poucas medidas eficazes criadas durante a Peste Negra foi a quarentena. Em cidades como Veneza, navios eram obrigados a permanecer isolados por 40 dias antes de desembarcar. Daí o termo quarentena, do italiano quaranta giorni. Embora rudimentar, essa prática salvou milhares de vidas e se tornou um conceito fundamental na medicina moderna. Por volta de 1353, a primeira grande onda da peste negra começou a diminuir. Não porque a humanidade venceu a doença, mas porque simplesmente não havia mais pessoas suficientes para infectar. Mas a peste não desapareceu. Ela retornaria em surtos periódicos ao longo dos séculos seguintes, assombrando a Europa até o século XVIII. Somente no final do século XIX, mais de 500 anos depois, cientistas finalmente identificaram a bactéria Yersinia pestis como a verdadeira causa da peste negra. Com o avanço da ciência, antibióticos e higiene, a doença deixou de ser uma ameaça global, embora ainda exista em casos isolados até hoje. A peste negra não foi apenas uma pandemia. Ela redefiniu a sociedade, a economia, a medicina e a relação da humanidade com a morte. Ela mostrou como o medo pode destruir tanto quanto uma doença, como a ignorância gera violência, e como crises extremas podem acelerar mudanças profundas. A pandemia mais mortal da história deixou uma lição clara. O verdadeiro inimigo não é apenas o vírus ou a bactéria, mas a falta de conhecimento. E essa é uma lição que continua assustadoramente atual.